Boa tarde a todos os nossos amigos. Estamos falando pelo canal Escola do Pensar. Hoje, 1º de março de 2024, estamos hoje com um assunto que é a maior necessidade do homem. O homem foi feito à semelhança de Deus, foi criado pela Trindade, com todas as promessas que Deus havia feito para que, se o homem fosse criado, se ele se mantivesse na graça de Cristo, teríamos vida eterna. Mas Deus, na sua sabedoria, ele preveu que o homem pecaria e, se assim acontecesse, Jesus tomaria o nosso lugar para nos salvar. O primeiro verso que nós vamos citar hoje é Gênesis 1:26, que diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio dos peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e toda a terra, e os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou o homem e a mulher. Meus prezados, nós sabemos que Deus tem planos para nós e nosso dever hoje é ouvir tudo que Ele falou para que possamos ter a orientação do Espírito Santo, com todos os cuidados de fazer os mandados que Deus nos ordenou. Deus deu-nos muitas orientações e o homem foi feito com muitas faculdades de pensar, de raciocinar, de escolher, com livre arbítrio. Porque isto é quem caracteriza a independência que Deus quer de seus filhos. Mas Deus havia avisado ao homem dos cuidados que ele devia ter, porque o inimigo que Deus conhecia e já sabia que ele tinha sido expulso do céu, ele poderia atrapalhar os planos do homem, do primeiro casal. E o que aconteceu foi o que nós podemos perceber aqui em Gênesis 3, de 1 a 4. Que diz assim: a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Meus prezados, vejam que o homem, no seu livre-arbítrio, ele resolveu desobedecer a Deus. Deus havia dito para o primeiro casal que não se afastassem também da presença de Deus e que continuamente eles mantivessem a obediência e seguindo todos os seus caminhos. Mas o casal resolveu se separar. Eva, então, chegando-se perto da árvore do bem e do mal, ela vê uma serpente, que ela nunca ouvira uma serpente falar, e ela cometeu o erro de dialogar com a serpente. A serpente era Satanás que havia se transformado nela. E ali houve a primeira desobediência. E nós sabemos das consequências dessa desobediência. Mas que maravilhoso é que quando Deus criou o homem, ele também já sabia que ele precisava amar o homem do que nunca, se o homem chegasse a pecar. Em Colossenses 2:3, nós podemos encontrar algumas coisas interessantes para levarmos em consideração. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Deus sabia que o homem ele estaria dentro de uma capacidade de ser enganado, porque o homem escolheria se ele obedeceria a Deus ou não. E o homem, infelizmente, não obedeceu. E agora, então, está aqui em Colossenses a advertência divina. Continuando ainda, nós podemos ler em Jó, capítulo 14, de 1 a 5. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre tal
Homens, abre os olhos e fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundície pode tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Veja que Jó, na sua iluminação e na sua fidelidade a Deus, ele reconhece a pequenez do homem. E nós vamos ver ainda em Romanos 8, de 8 até o 17, e lá diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, ou seja, o seu caráter, é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitará a Cristo dentre os mortos e vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo esse relato dizendo que coisas que nos fazem entender que nós somos dependentes de Deus, inteiramente dependentes do Espírito Santo. Porque a maior necessidade que nós temos é do Espírito de Deus em nós para que possamos viver uma vida de obediência, uma vida de louvor e de adoração ao Deus Criador. Se nós formos para o Evangelho de João, capítulo 3, de 3 até o 7, nós lemos o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra Espírito aqui se refere ao nosso caráter. Não te admireis que eu te diga, importa nascer de novo. Esses versos são esclarecedores para que a gente possa perceber a necessidade que nós temos de um grande Deus que nos ouve, que nos prepara, que nos guia na vida da pureza. Em João 1, verso 4, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós, como homens, para termos vida, é preciso crer em Jesus e estar em Jesus. Em Atos 4, 12, nós podemos ler também coisas que falam a esse respeito. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda nós podemos deduzir o seguinte: Deus criou uma lei, Deus criou mandamentos. Esses mandamentos eles servem para guiar o homem, para dar caráter ao homem. A salvação que nós temos foi pela graça de Cristo. E o que é que nós devemos ter que fazer para com esse Deus maravilhoso que nos salvou pela sua graça? É guardar a sua palavra, adorá-lo, bendizê-lo. E o que é adorar? Adorar é dar todo o valor àquele que é Criador. Nós só podemos adorar ao Criador e nunca nada que foi criado. Esta foi a condição que quando Deus resolveu criar um homem, ele estabeleceu, a Trindade estabeleceu que nada criado poderia ser adorado, mas tão somente o Criador. E por isso a nossa grande preocupação e o nosso caráter deve estar sempre ligado ao caráter de Deus, que é o cumprimento de sua palavra. Quando a gente reconhece que somos pequenos, que somos criados, nós devemos nos voltar inteiramente para o Criador, que somente Ele é quem pode dar segurança de uma vida eterna, esta vida eterna que nós
tanto queremos e desejamos. Esse é o nosso desejo e agora vamos orar, terminando esse estudo e esperarmos a entrada do sábado. Deus misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, dá-nos a tua proteção, o teu amor. E que nesse dia que se inicia, nós possamos lembrar das tuas palavras, que a coisa mais importante para nós é a obediência a ti e também a adoração àquele que nos criou. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.